Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo de número 33. Estou falando assim com calma pelo seguinte, irmãos. Eu ia pregar um texto, uma passagem, estava tudo certinho, né? Aí o pastor Márcio subiu e é quando a gente sente no coração de mudar a direção da ministração do Senhor, foi o que aconteceu ali. Já deixei até o meu caderno com a pregação ali do lado. Quando isso geralmente acontece, eu gostaria que você se atentasse muito, porque isso aqui é uma palavra de Deus ao seu coração. Vou falar de novo, irmão, não são minhas palavras. Eu montei toda uma pregação para mim falar hoje. Até falei com o Estevão, e o Estevão não achei nem o cântico depois da pregação do tema que você falou. Falei, então pronto, não tem. Que agora também eu ia ter complicado ainda mais ele, porque agora não vai ser a mesma ministração que eu falei para ele. Agora eu senti no coração da gente dividir 3 passagens aqui para nos fortalecer o nosso coração na presença do Senhor. Então, somente o que eu quero ministrar essa noite aqui está no livro de Jeremias, que diz assim a palavra do Senhor no capítulo de número 33, que são a respeito das promessas de paz e prosperidades. E essas não são porque o homem merece, não são porque o povo é obediente, elas são porque assim Deus o fala dos céus. Então vou falar novamente. Quando nós estamos, a nossa vida, colocamos entregamos as nossas demandas ao Senhor, Ele realmente vem em nosso favor. Quando realmente de todo o nosso coração confiamos a Deus a condução das nossas vidas, dos nossos trabalhos, dos nossos projetos, Ele vem na nossa direção. Não porque assumimos um caminho ou escolhemos o melhor caminho, porque Deus é bom. Deus olha por nós. Deus não se esquece de nós. Jeremias 33. Essa palavra diz assim, o primeiro verso que fala assim, olha, veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele encarcerado no pátio da guarda. Onde Jeremias estava? Preso, encarcerado. Ele estava à vontade? Não. Ele estava feliz? Não. Ele estava livre? Não. Ele estava passando por algum tipo de dificuldade? Sim. Ele estava cercado? Também. Ele estava sendo vigiado? Também. E assim que muitas vezes nos passamos fisicamente ou talvez espiritualmente. E se espiritualmente, eu assumo para vocês, é pior. É pior, irmão. Pior, escuta o que eu vou dizer. Pior do que as algemas físicas são as algemas espirituais. Pior que acharmos que estamos cansados fisicamente, que logo você pode tomar um assento, tomar um copo de água, descansar uma boa noite só, que você renova suas forças. Pior é estar cansado espiritualmente. Muito pior. Pior do que nós podemos almejar alguma coisa física, a espiritual estando ruim é muito pior, irmão. E nós, como igreja do Senhor, escuta o que eu vou te dizer, sabemos onde temos caminhado e traçado a nossa caminhada. E hoje, abrindo as Escrituras, eu estou falando por nós, pela palavra de Deus, uma mensagem de Deus a nosso favor. Mesmo que você se encontre encarcerado, mesmo que tenha algemas em suas vidas, mesmo que há falta, limite de espaço, Deus vem com a sua palavra hoje em nossa direção. E não é palavra minha, não é palavra do Senhor. Vou falar de novo, irmão, não montei essa pregação. Aqui talvez fuja uma colocação, mas eu tenho certeza que Deus vai ministrar no seu coração. Porque talvez Deus me mandou eu mudar a pregação para falar com você, para dizer alguma coisa diante do que você está passando ou vai passar essa semana. Quando essas ministrações vêm, irmão, talvez alguma afronta, alguma dificuldade, mas nós vamos nos apegar à palavra do Senhor, assim como Jeremias não podia talvez ter um abraço da sua família,
não tinha a visitação dos seus amigos, não tinha ninguém a ele a recorrer, um colo, alguém para consolar ele. E o que tem de consolo, Jeremias, é a palavra de Deus. O que nós temos de consolo diante de dificuldade, diante de tanta coisa que trava e impossibilita, engessa a nossa vida, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Continua. Assim diz o Senhor. Só para reforçar. Assim diz o Senhor que faz estas coisas, o Senhor que as formas e as estabelece. O Senhor é o seu nome. Quando vem a palavra do Senhor a Jeremias, antes de dizer ainda o que ele pode fazer, nós temos que lembrar de quem Deus é. A quem estamos servindo, a quem estamos louvando. E o nosso Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. E se Ele é o Deus Criador dos céus e da terra, e tudo que está nessa terra está firmado pelo poder da sua palavra, como ouvimos na ministração aqui, pelo poder da palavra do Senhor, pela manifestação dele, quais impossibilidades existem? Qual problema é maior do que Deus? Nenhum. Qual dificuldade que Deus não tem conhecimento, que Ele não sabe o que passamos ou enfrentamos? Nada. Nada é impossível para Deus. Aleluia. Porque é Ele que forma, é Ele que estabelece. E se estamos de pé, louvado seja o Senhor, para a glória dele aqui estamos, porque Ele nos chamou e fala aos nossos corações. A esse Deus, é Ele que diz, é o Deus soberano, é o Deus que quando fala tudo acontece. No cárcere, o Deus que tudo pode agora vai falar, e Ele diz assim: invoca-me e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e ocultas que ainda nem sabes. Deus agora fala para Jeremias, e Deus está falando conosco hoje. Ele está dizendo assim: olha, ei, você que está diante de mim, ei, o próprio Deus agora vai falar. Só que agora tem que ter uma ação da sua parte. E a ação da parte de Deus fala assim: olha, clama, invoca a mim, e eu te responderei. A palavra de Deus é simples. Aqui ele não fala rodia, Jericó, dá 7 voltas, toca a trombeta. Cada hora Deus faz do jeito, irmão, fica na paz. Mas a palavra de Deus fala assim: olha, invoca a mim. Deus está pedindo: fala comigo e eu te responderei. E invoca a mim e eu te responderei, e anunciarei a você coisas grandes e ocultas que ainda nem sabes, porque só eu sei o que eu tenho para você. Só eu sei e só eu conheço o seu nascer, o seu estar, e quantos dias ainda serão. E eu sei o que tenho a vosso respeito, coisas grandes, diz o Senhor, que você ainda não sabe, que eu não sei. É como se lançar num barco, é como se lançar a deriva e falar: para onde eu vou chegar? Eu já não sei mais, Senhor, porque eu já tinha um pensamento, agora já tudo mudou. Eu estando seguro já está bom. Mas Deus está falando: não é que você estando seguro está bom. Deus está falando assim para nós hoje: eu vou te levar até lá. Você está entendendo, irmão? Não? Deus está falando: eu que vou te conduzir até lá. As ondas já mudaram a direção da sua vida. A Babilônia veio e aprisionou você, aprisionou o seu coração, aprisionou seus projetos, aprisionou sua mente. Mas eu, Jeremias, estou falando para o meu povo: invoca-me, clama a mim, apresenta a sua demanda a mim. Eu sei a condição que você está, Jeremias. Eu sei o que vocês estão vivendo. Eu sei que talvez não foi o vosso pecado, mas o pecado geral que os trouxe aqui. Mas ainda existe um remédio, mas ainda existe uma saída, mas ainda existe solução. Invoca a mim. E hoje invocamos ao Senhor, e hoje clamamos ao Senhor, porque assim diz o Senhor no verso 4: assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade:
E agora eu vou incluir a gente aqui. Que Deus está dizendo assim, ó, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das nossas casas, dos nossos corações, das nossas vidas e das casas do rei de Judá, que foram derrubadas as defesas contra as trincheiras da espada, ou seja, que estão em desolação. Agora Deus aqui dirige a palavra dele não só ao profeta, ele está dirigindo as casas e as famílias também. Ele está falando a mim e a você, ele está falando a todos. Amém? Deus está falando a todos nós, a todos que tiveram as suas vidas destruídas, a todos que estão na mesma condição, a todos que acharam que aqui chegaram e daqui não vão sair, a todos que aqui não são daqui, mas aqui estão. E eu quero que você entenda disso, porque talvez a situação que vivemos, os episódios em que chegamos, irmãos, não foi a que foi plantada, não foi através da oração, mas ali está, a todas as casas das portas, dos muros abalados, dos alicerces desolados, a todas essas casas das trincheiras e até as que foram derrubadas à espada. Verso 5: quando se der a peleja contra os caldeus, para que enchem os cadáveres de homens feridos sob a minha ira e meu furor, porquanto a cidade escondia o meu rosto, por causa de toda a sua maldade, agora diz o Senhor, eu lhe trarei a saúde e a cura, e os sararei. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Pai, glória a Deus, glória a Deus pela saúde, Pai, glória a Deus pela cura, glória a Deus, Senhor, porque o Senhor nos sara, glória a Deus, glória a Deus. E Ele diz assim, ó, e eu revelarei a você a abundância de paz e segurança. Louvado seja Deus. Restaurarei a vossa sorte de Israel e edificarei como no princípio. Purificarei de toda a vossa iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as vossas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Jerusalém me servirá por nome. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Essa condição, irmão, revela as nossas vidas. Essas prisões apontam em nossa direção. Essas palavras, elas precisam tomar conhecimento de nós hoje. Que onde estamos, o que estamos, a palavra de Deus é Ele, irmão, é Ele que está diante de nós. É a Ele que estamos olhando. Os nossos olhos estão na direção de Deus. As nossas orações estão na direção de Deus. As nossas vidas estão alinhadas com a palavra dEle. E assim precisamos estar. E quando estamos ainda cercados, mas reconhecendo que precisamos de um livramento e que as nossas forças não são suficientes, aí o Senhor revela que a nossa saúde que temos até hoje é a provisão dEle. A cura também está vindo da parte do Senhor em nossas vidas, em nossa direção. Então eu quero aqui, irmão, profetizar em nome de Jesus, porque não fui eu que montei a estratégia desse culto aqui, foi a palavra de Deus. Se Ele está falando aqui que Ele pode trazer saúde, Ele vai trazer saúde para você em nome de Jesus. Se Deus está dizendo que também Ele tem cura, é Ele que está dizendo, irmão, não sou eu, o compromisso é dEle com a palavra dEle. E se Ele está dizendo mais ainda, eu vou te sarar, Deus vai te sarar. Já estava, pastor, aberto, já estava desenganado, não sei mais, mas Ele irá nos sarar, e Ele vai revelar a nós a abundância dEle de paz e segurança, porque Deus não é um Deus de fazer no momento, Deus é um Deus que nos acolhe, Ele nos aproxima dEle, e quando estamos com Deus temos paz e segurança, porque nada pode penetrar aquilo que o Senhor já cercou diante das nossas vidas.
Nada pode invadir aquilo que o Senhor, irmão, já decretou. Nada pode ser contra aquilo que Ele já tem nas nossas vidas. E o Senhor está nos dizendo isso hoje. Eu vou trazer sobre a sua vida. Invoca-me. Lembra da parte do Jeremias que eu disse? Invoca-me. Ei, invoca ao Senhor, irmão. Faz quanto tempo você não está invocando ao Senhor? Faz quanto tempo que você não tem lançado a sua oração diante do Senhor? Fala assim: eu sou o Senhor, invoca-me e eu estou aqui, ó. O Senhor está dizendo. E aqui Ele vai trazer a redenção e a restauração, e virá em nosso favor. Louvado seja o nosso Senhor. Amém? Você toma posse dessa palavra, irmão? Mas também eu quero ler também. Eu estava ali e fui lembrando. Aí eu lembrei do Tiago, que o pastor disse. Quero lá no Tiago também. Porque eu falei: Senhor, como podemos essa noite entender o que o Senhor vai nos dizer? E Ele me passou essas 3 passagens, irmãos. Agora eu quero que você venha comigo no livro de Tiago também. Espero que você tenha tomado posse dessa palavra, irmão. Vai tomando posse dessa palavra hoje, que é de Deus. Eu estava lá no Simeone, no começo do ano. Quando eu troquei a palavra, falei: eu não sei porquê, hoje eu quero pregar aqui um negócio diferente, desse mesmo jeito aqui. Eu falei assim: o Senhor está mandando a gente alargar as nossas tendas. 2 meses depois nós estamos aqui. Não tinha nem falado, não tinha nem conversado com a pastora Márcia ainda, com ninguém. Deus trouxe uma palavra dele: alarga as tendas, porque eu já estou movendo entre vós. O Senhor nos trouxe até aqui hoje. Amém, irmãos? Quando nós direcionamos pela palavra de Deus, nós temos que tomar posse e não sabemos o que Deus há de fazer nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que minha Bíblia aqui está faltando algumas páginas, irmão. Glória a Deus. Tomara que essa tenha, senão a gente vai. Tiago 4. Oh Deus, quero que você vá para o verso 7. Não, vamos ao 6. Diz assim, olha, Tiago 4, 6. Antes ele dá graça pelo que diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você está entendendo como é invocar o Senhor com humildade, com simplicidade? Porque fala que quando nós estamos humildes diante do Senhor, Ele está entre nós. Essa é a condição em que habitamos. Aí ele fala assim, olha: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Estejamos sujeitos a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E aí ainda vem a palavra do Senhor dizendo assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Talvez eu estou com um sentimento assim, irmão, de alguma distância que nós estamos de Deus. Hoje é o dia de aproximarmos e nos alinharmos novamente com o propósito de Deus na nossa vida. Vim só para o culto, pastor, esquece, irmão. Hoje você vai ter que sair daqui bem agarradinho em Deus. Vim só para ouvir os louvor bonito, dar um abraço nos irmãos, tomar um café. Esquece, irmão. Hoje nós vamos invocar a Deus. Hoje nós vamos alinhar as nossas vidas com o propósito de Deus, que Ele está nos chamando novamente. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Invoca e eu vou te responder. A condição é essa. Não deixa o laço, não deixa a tormenta, não deixa o peso te afastar da minha presença. Chega perto de mim, confia em mim novamente, vem com humildade, se aproxima diante de mim. Purificai as vossas mãos, pecadores, e vós de ânimo dobre, limpai o vosso coração, afligi-vos, lamentai-vos e chorai-vos. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante da presença do Senhor e Ele vos exaltará. Não estou nem ligando se você é pedreiro, médico, o que você é, a sua profissão, não me importa. O que me importa hoje é que existe Deus no céu e nós estamos habitando na terra. Não pode haver conflitos com o nosso Senhor. As suas demandas diárias, rotina, o que você tem, não coloca Deus na sua vida. Coloca Deus nos seus afazeres. Humilhe-se diante de Deus novamente. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver em prol de trabalho, de profissões.
de conquistas e vitórias para as coisas dessa terra. Nós somos convidados pelo céu hoje para nos humilharmos diante de Deus, para limparmos as nossas mãos pecadoras e nos convertermos totalmente ao Senhor. Chegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Sujeitai-vos a mim. Olha os convites do Senhor para as nossas vidas hoje. E eu quero ir para o último texto, voltando ainda, irmão, lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7. 2 Crônicas 7. Glória a Deus, louvado seja Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Quero ler esse texto. Esse texto, 2 Crônicas 7. Esse texto aqui, irmãos, que nós vamos ver, foi quando o Senhor se manifestou a Salomão. No dia que o templo ficou pronto. O templo foi desenhado, planejado, obedeceu as normas, tudo como Deus queria. Assim fizeram o templo. E agora o templo está pronto. E uma vez que o templo está pronto, e agora? E agora, Senhor? O que vai acontecer daqui para frente? O que tem agora em diante? Mas e agora, Senhor, que já está pronto, está de pé? Aí diz assim, depois você pode ler o texto todo. Você vai ler isso aí na sua casa, meu irmão, em nome de Jesus. Eu quero que você leia esse capítulo aqui hoje. Ou hoje, ou amanhã, chegando na sua casa, você vai ler 2 Crônicas, capítulo de número 7, que fala: a glória de Deus encheu o templo. A glória de Deus encheu o templo. E você sabe o que é templo nos dias de hoje? Nós, eu e você somos templos do Espírito Santo. Coríntios capítulo 3, verso de número 16 fala: não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo? E a glória de Deus invadiu o templo. Porque o templo agora está preparado. Como que é o templo preparado? Está pronto para receber a Ele. Nós lavamos as nossas mãos, nos purificamos. Nós queremos Ele, desejamos a Ele. Vai ter adoração, vai ter reverência, vai ter intimidade com Deus. Nós somos o templo. E a glória de Deus invade o templo. E ali invadindo o templo, diz a palavra do Senhor que Ele faz uma aliança. A aliança do Senhor com Salomão. E eu quero também certificar você essa noite, que o que estamos falando, irmão, não é só para sentir e achar, não. É porque Deus tem aliança com você e comigo. Não é uma palavra de... Você não está entendendo, irmão. É a aliança de Deus com você. Deus tem uma aliança com você. A aliança só pode ser quebrado, não pelos de fora, mas por ambas as partes. Alguém que tem aliança com a outra vem, vou quebrar a aliança de vocês. Não tem jeito, que quem tem aliança é eu e ele. O único jeito de quebrar a aliança é entre as partes. E só você pode quebrar a aliança que Deus tem com você. Mas eu não quero quebrar a minha. Nada que está acontecendo à nossa volta pode quebrar as alianças que Deus tem conosco. Amém? E aí no verso de número 13, para não ler todo o capítulo, ele diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor, a casa de Deus, do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Agora presta atenção, que isso aqui ainda tem a ver com aquilo que Deus ministrou no meu coração para a gente compartilhar. Se eu, olha só agora, muita atenção aqui. Se eu, aqui Deus está dizendo, se Deus, que é Ele que está falando, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva. Olha o que Deus está falando. Se eu porventura não dá mais chuva na terra, e a chuva vai me obedecer, porque Ele fala e tudo obedece a Ele. Se a ordem da chuva não vir na terra for minha, olha aqui que nós queremos entender essa noite. Olha só,
Se eu cerrar de modo que não haja chuva, ou se ordenar, eu ainda ordenar que os gafanhotos consumam a terra, ou enviar pestes entre o meu povo, até aqui, Deus ainda piora um pouco o quadro. Ele está falando: se a terra estiver seca, mas também, se eu, Deus, enviar os gafanhotos para devastar a terra, e os gafanhotos estão ali devastando tudo, e aí eu estou conseguindo entender, irmão, que às vezes pode ser uma terra seca que estamos passando, ou uma aflição de sequidão, mas também pode ter do outro lado gafanhotos que estão assolando e devastando tudo. Oh, pastor, misericórdia, minha vida está sendo devastada. Cada dia eu perco uma coisa, cada dia menos, cada dia menos, cada dia menos, cada dia um episódio novo. Se a terra está seca, os gafanhotos estão devastando a terra, vindo, escuta isso aqui, irmão, vindo da parte de Deus. Aqui ele está dizendo: mas agora, o verso 14, se o meu povo, eu e você, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela seja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi o teu pai, e fizeres segundo tudo que lhe ordenei, e guardares todos os meus também, os meus juízos, também confirmarei o teu trono. A ordem é: anda comigo, se aproxima a mim. Essa é a palavra de Deus para nós hoje, irmão. Se humilha dos seus erros, sara a sua vida, peça perdão pelas suas condições. Eu ouvirei, está dizendo o Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, hoje nós vamos diante do Senhor entregar esse tempo aqui, consagrando os nossos corações na presença dEle, e orar ao Senhor. Diz que o Senhor jamais se afastará das nossas vidas. E eu tenho uma certeza, irmãos, que nós caminhamos aqui com Deus dando a direção nas nossas vidas. É Deus que vai dando a direção e o rumo para cada um e para cada uma das nossas vidas e das nossas casas. Então essa noite o Senhor está nos convidando a nos aproximarmos novamente da sua presença e diante dele. Amém. Convido você a se colocar de pé.